foi o momento que o Ministério Público Estadual reuniu com o sindicato e com o governo na tentativa de mediar o conflito que se instaurou entre a nossa reivindicação e a postura do governo. Lá no dia 16, nós já sabíamos que dos 200 mil profissionais em educação que têm direito de opção entre as formas de remuneração, 153 mil haviam optado por sair do subsídio porque tinham clareza que essa forma de remuneração não traz a valorização, não é nela o pagamento do piso salarial profissional nacional. Soubemos também que se o Estado atendesse a nossa reivindicação, isso significaria um acréscimo de 3,44% nas despesas da folha de pagamento do Estado, dados da própria Secretaria de Planejamento e Gestão, que nos informou durante reunião com o Ministério Público no dia 16. Sabíamos também que o governo insistia em apresentar melhoras no subsídio como forma de remuneração. E sabíamos também que o sindicato manteve firme no debate de que a proposta que precisava vir à categoria, para a apreciação da categoria, era a do piso salarial profissional nacional, do vencimento básico da categoria, do professor de nível médio, fazendo aí o impacto da proporção para todos os demais cargos e para os demais níveis de formação. Sabemos que essa greve e essa luta não é só do professor, essa luta e essa greve é do professor, do especialista, dos assistentes, dos analistas, também dos diretores, dos vice-diretores, dos auxiliares de serviços da educação básica, não só de quem está na escola, mas dos servidores efetivos, das superintendências regionais de ensino que fazem parte da nossa categoria. Sabemos também que o piso não é uma discussão só para professor, porque a lei traz o conceito de profissional do magistério e nele, além do docente, todo aquele que exerce função de suporte à docência. Como nós, no dia 16, ainda não tínhamos nenhuma proposta do governo, a greve continuou por tempo indeterminado com uma nova assembleia marcada para esta tarde do dia 24. Fizemos um tímido plano de mídia, tímido se comparado ao plano de mídia do governo, né? Em que nós dialogamos com a sociedade que o percentual de impacto na folha era muito pequeno para atender a nossa reivindicação, para demonstrar que a discussão em Minas não é financeira, não faltam recursos, é uma opção política de não pagar o piso salarial profissional nacional. Nesse meio tempo, nós levamos a nossa luta para o cenário nacional, onde participamos no dia 10, com entrega de contra-cheque aos deputados, e a nossa greve foi falada e discutida no Congresso Nacional, uma atividade da Central Única dos Trabalhadores, e hoje, também em Brasília, com o lançamento do MST e com a Jornada Nacional de Lutas, há colegas que estão lá levando o debate de Minas Gerais para o cenário nacional. Sabemos também que tanto o ministro Fernando Haddad, quanto a ministra das Relações Institucionais, Denise Salvati, receberam um dossiê de Minas Gerais, para que eles saibam o que acontece quando alguém recebe alguma coisa, não pode ficar impune, não pode ficar silencioso sobre aquela realidade que está sendo apresentada. Tivemos a oportunidade também de entregar um dossiê ao ex-presidente da República, Lula, que nos recebeu na quinta-feira da semana passada e nos disse que nos ajudaria o que fosse possível dentro dos limites dele em relação à situação de Minas Gerais. E nós encontraríamos nele um parceiro na discussão do piso. E aqui não se trata de ser um ex-presidente do Partido dos Trabalhadores,
trabalhadores, porque a discussão não é partidária. Nós estamos falando, com as críticas que todos nós possamos ter, de uma das maiores lideranças mundiais dos últimos 10 anos. E as falas dele nos ajudou para que a greve tivesse repercussão na mídia escrita nacional, e nós também conseguimos repercussão nacional essa semana do nosso movimento, da nossa greve, que já passou dos 70 dias. O governo também tem as suas estratégias, e as utilizou com o claro objetivo de desqualificar o Sindiúti como interlocutor da categoria, porque o que ele apresentou não foi via processo de negociação, foi através de uma coletiva à imprensa na tarde de ontem, e, mais uma vez, de desqualificar a nossa luta pelo piso e trazer melhorias ao subsídio. Nós precisamos entender que melhorias são essas, porque senão daqui a pouco o colega do lado vai nos acusar de que a gente recusou alguma coisa que poderia ser boa. Tem que entender, porque quem já leu, viu que a proposta, nem para quem ficou no subsídio, não é boa. O que reforça a opção, a discussão estratégica de que a luta é pelo piso salarial profissional nacional. Algumas questões que vão estar no boletim que nós vamos receber ao final dessa Assembleia já trazem isso. O governo, por exemplo, fala em valorizar o tempo de serviço de cada um. Só que para fazer isso, o governo criou uma regra que ele volta o profissional para a letra A do nível da carreira para valorizar o tempo de serviço dele. E essa valorização é a cada 3 anos uma progressão, sendo que a nossa carreira diz que a cada 2 anos é uma progressão. O governo está engolindo o tempo de serviço de quem tem tempo de serviço na rede estadual. O governo também afirmou que vai corrigir a distorção daqueles que terminam o estágio probatório, dando a eles uma progressão. Só que o governo não deve conhecer o plano de carreira, porque essa regra já existe desde 2004. Quando eu termino o estágio probatório, automaticamente eu tenho uma progressão que na tabela de crescimento básico ela é de 3%. Nem a situação dos diretores, vices e secretários foi resolvida, porque os diretores continuam recebendo apenas pelo número de alunos. Vocês já imaginaram o pesadelo que é o salário de alguém depender de quantos alunos estão matriculados na escola, independente de quantos alunos por turma existam? A regra permanece. O governo não valoriza nem a formação, nem o número de turmas ou a complexidade da escola com os níveis de atuação. O vice-diretor permanece recebendo pela sua jornada, ou seja, há colegas que têm uma jornada de 6 aulas, mas ele tem que trabalhar 30 porque é a jornada do vice. Qual é a jornada que ele será remunerado? Por 6. Isso não alterou. Outra discussão que o governo apresentou à imprensa ontem foi que quando o servidor tiver promoção por escolaridade adicional, ele pulará para a mesma letra do nível seguinte. Muito bom. Mas o governo esqueceu que qualquer profissional da educação demora 8 anos para ter a sua promoção por escolaridade. E hoje, milhares de professores recebem pela licenciatura curta, sendo pós-graduação ou assistência ou mestrado. Auxiliares de serviço da educação básica, que tem nível médio, recebem pelo ensino fundamental incompleto. E isso não vai ser corrigido. Ou seja, o problema da escolaridade não foi atacado na proposta de melhorias como o governo anunciou. Ainda, que é outra palavra interessante,
é que a valorização por tempo de serviço é escalonada. Até 2015, em 2012, 2 progressões, em 2013, 2, em 2014, 15, 2. Então você não ganhou tudo ainda, em 2015 você termina. O tempo de serviço que você já trabalhou, o Estado está te propondo escalonar até 2015. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque há uma construção por parte do governo nos meios de comunicação de que o sindicato não fala as propostas. Nós nem deveríamos estar falando disso aqui, porque isso não foi apresentado ao sindicato. Isso não foi numa mesa de negociação. Mas se nós não refletirmos, alguém vai achar que a proposta é boa. E não é. E não é por discurso do sindicato, não é pela prática da carreira. Quem ficou no subsídio está vendo o que o espera nos próximos anos. A proposta de reajuste, para finalizar, ela é de 5%. Em abril de 2012. Só que a tabela do subsídio é de junho de 2010. Nesse período, a previsão de inflação é de 13%, mas o governo só vai aplicar 5%. Sequer a inflação do período será aplicada. E a projeção de reajuste do piso para 2012, do piso salarial no vencimento básico, é de 22%. Esse cenário nos traz a clareza e a tranquilidade de que nós fizemos a escolha certa, de que é no piso salarial profissional o mínimo de perspectiva e valorização. Não é uma disputa com o governo, não é uma retórica de sindicato, é a realidade da carreira. Nós também já havíamos descoberto que todos os professores, mesmo os que entraram depois de 2003, têm direito a biênio. O problema é que é o Estado que está dificultando o acesso dessas pessoas a esse direito. Enfim, o governo pretende abrir novo prazo a partir de setembro, para as pessoas voltarem para o subsídio. Só que o governo de Minas não conseguiu combinar com o STF de não publicar o acordo com a decisão. Nós ainda não tivemos acesso aos votos, mas a emenda diz: é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no investimento e não na remuneração global. E diz ainda: é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da Esta é a maior greve dos últimos 10 anos do Estado de Minas Gerais. Mas esta é uma greve que, na avaliação da direção estadual e do comando estadual de greve, não pode ser finalizada
Assembleia, no dia 25 e aqui no dia 26 sobre o piso salarial. Nós precisamos segurar essa greve para conquistar o piso salarial profissional.